Hoje eu vou te contar a história de duas moças jovens que perderam as suas vidas simplesmente porque serem estupradas seria o presente de um dos acusados. Então, pelo fato delas terem descoberto esse plano, elas tiveram as suas vidas ceifadas por alguns homens que achavam que poderiam simplesmente estuprá-las e nada mais aconteceria com eles. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora no início desse vídeo porque me ajuda muito. E também me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo do que aqui no YouTube. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Isabela Pajussara, de 27 anos, era professora de Química e era uma moça muito estudiosa e que em poucos dias seria empossada em um concurso público que tinha sido aprovada. De acordo com os familiares e amigos, Isabela era uma moça muito alegre, ela mantinha uma rotina entre lecionar, estudar para concursos, cuidar da família e também estar entre os amigos e se cuidar, porque ela era muito vaidosa. Já Michele Domingos, ela era recepcionista, tinha 29 anos e era a irmã mais velha de 6 irmãos. Então, além de ajudar nas contas, ela era muito consultada sobre as decisões da família, por ser a irmã mais velha. E conforme a mãe dela, Maria José Domingos, ela era uma pessoa que sabia resolver as coisas. Então, de acordo com sua mãe, ela era uma mulher muito forte, era determinada, estava sempre ajudando nas coisas da casa, da família e principalmente na educação dos irmãos. Ambas as meninas, elas moravam no município de Queimadas, que ficava na região metropolitana de Campina Grande, na Paraíba, e que tem cerca de mais ou menos 43 mil habitantes. Por ser um município bem pequeno e do interior, a família das meninas e as próprias meninas eram muito conhecidas lá dentro da cidade. No dia 11 de fevereiro de 2012, era um sábado, e seria o aniversário de um dos amigos das meninas, chamado Luciano dos Santos Pereira. A festa tinha sido organizada pelo irmão mais velho de Luciano, chamado Eduardo dos Santos Pereira, e ele iria fazer uma festa na casa dele para presentear e comemorar o aniversário do irmão. Naquele dia mais cedo, a Isabela tinha compartilhado em suas redes sociais uma música Oração de São Jorge que dizia, entre aspas, "Eu andarei vestido com as armas de Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo os olhos não me vejam e nem em pensamento possam me fazer mal." Fecha aspas. Para os familiares, parece que a Isabela ela meio que estava pressentindo alguma coisa quando postou, esse trecho para aquele dia específico. Já Michele Domingos, antes de ir para a festa, como sempre, no sábado, ela foi para a igreja da cidade junto com a irmã mais nova da Isabela, a Priscila. Então, comumente elas iam para a igreja no sábado e naquele dia não foi diferente. Elas foram para a igreja e em seguida se arrumaram para ir para o aniversário do Luciano. Ao chegar na festa, todo mundo se conhecia, então todo mundo começou a conversar, se divertir, beber, comer. Então era uma festa normal. Praticamente, como a cidade era pequena, as pessoas que estavam lá se conheciam suas famílias, a maioria tinha crescido junto, então eram pessoas bem familiares, uns aos outros, e até então estava tudo acontecendo normalmente. Na festa estavam presentes 7 mulheres, 9 homens e 3 adolescentes. Dentre essas mulheres estavam presentes a Isabela, a Michele, a irmã mais nova da Isabela, que era a Priscila, 2 outras mulheres, que eram esposas de outros convidados, e as esposas do Luciano e do Eduardo. Por volta da meia-noite, as luzes se apagam e aí alguns rapazes entram encapuzados na casa do Eduardo anunciando um assalto. Então todo mundo ficou em pânico, todo mundo ficou nervoso porque não sabia o que estava acontecendo, estava tudo escuro, meio que o pânico tomou conta da casa, enquanto essas pessoas estavam anunciando um assalto. Então naquele momento eles separaram os homens para um quarto e as mulheres para outro quarto. Os agressores e supostos assaltantes, eles entraram na casa, todos encapuzados, eles estavam usando máscaras de carnaval, então inicialmente as meninas não conseguiram identificar quem era, até porque também estava sem energia. E naquele momento todas as meninas foram rendidas e 2 rapazes, 2 convidados também tinham sido rendidos. Conforme investigações posteriores, foi constatado que todo aquele esquema tinha sido planejado pelo Eduardo, onde eles queriam dar um susto nos convidados e dar um presente para o Luciano. E esse presente seria justamente abusar das convidadas que estavam lá na casa do Eduardo. Então a esquematização era basicamente de que em certo momento, no caso à meia-noite, eles apagariam as luzes, entrariam todos os abusadores encapuzados, simulando um assalto, e aí eles poderiam render
prender alguns convidados, render as convidadas, e aí depois que eles prendessem as convidadas e vendassem elas, eles poderiam começar a série de abusos sexuais com essas mulheres. Então, planejando esse ataque que seria feito à noite durante a festa, logo mais cedo, eles foram no mercado, compraram algumas amarrações do tipo enforca-gato, para que eles pudessem amarrar as mãos das vítimas, e aí então eles poderiam forçar o abuso sexual. Durante o processo da invasão, 5 mulheres foram abusadas, 5 das 7, entre elas são a Isabela, a Michelle e a Priscila, e as 2 esposas de 2 outros convidados que estavam na festa. As únicas mulheres que não foram abusadas foram justamente as esposas do Luciano e do Eduardo. Enquanto estava sendo estuprada, a Isabela acabou se mexendo, ela estava se debatendo muito, então ela acabou reconhecendo que o abusador dela era o Eduardo, e naquele momento ela começou a pedir para que ele não fizesse aquilo, que eles se conheciam e que a mãe dela não ia ficar feliz com aquilo, então ela começou a suplicar para que ele parasse com aquele abuso. Enquanto a Isabela estava sendo abusada, ela implorou para o abusador, entre aspas, tanto que eu fiz por você, não faça isso não, pare, minha mãe não aguenta isso não, fecha aspas. Naquele momento, a Priscila, que é a irmã da Isabela, ela acabou ouvindo a irmã dizendo que viu o Eduardo e a irmã suplicando, né, para que o Eduardo parasse com os abusos, mas ela não podia ajudar, ela também estava sendo abusada, inclusive, então ela não tinha muito o que fazer, ela era apenas uma jovem, então ela ficou chorando muito, mas ouviu tudo que a irmã tinha dito naquele momento. Então, naquele momento que o Eduardo soube que a Isabela sabia que ele era o abusador, ele meio que ficou em pânico, né, porque a ideia era que ele não fosse descoberto, que ele iria abusar junto com os amigos e o irmão e que todo mundo ia achar que realmente tinha sido um assalto, né? Então a ideia é que ele não fosse descoberto, mas quando ele viu que a Isabela descobriu quem ele era, ele acabou dando uma pausa nos abusos e pegou tanto a Isabela quanto a Michelle. A Michelle, ela estava junto com a Isabela no mesmo quarto, no mesmo cômodo. Então acabou que a Michelle ouviu o que a Isabela também tinha dito. Então, como elas duas eram as únicas que teoricamente teriam ouvido o que a Isabela falou, ele acabou dando uma pausa nos abusos e levou tanto a Isabela quanto a Michelle. Então ele levou as 2 meninas para o carro e junto com ele, supostamente, ele teria levado uma quantia de R$5.000 para que pudesse ser simulado um assalto. Então as meninas elas foram levadas para o carro porque justamente ele queria se livrar delas, já que elas sabiam que ele tinha planejado tudo aquilo. No momento em que a Isabela e a Michelle elas são levadas pelo Eduardo, a Priscila e algumas outras vítimas eles conseguem sair. Então a Priscila corre para pedir ajuda para os familiares dela, ela morava bem perto da casa do Eduardo, então ela saiu correndo, foi para a casa da família dela e contou tudo que tinha acontecido, né, que eles estavam na festa, que tinha entrado alguns assaltantes, que as luzes tinham sido apagadas, que elas teriam sido abusadas e que a Isabela e a Michelle tinham sido sequestradas. Mas até então, naquele momento, ela não tinha falado no nome do Eduardo. Até porque ela estava muito chocada, o Eduardo era uma pessoa da convivência dela e ela meio que não acreditava que aquilo tinha acontecido. Então ela estava realmente em estado de choque, mas ela queria o máximo entender e tentar ajudar tanto a irmã dela quanto a Michelle, que tinham sido sequestradas. Durante a fuga e o sequestro, a Michelle, que estava dentro do carro, ela conseguiu abrir a porta do carro, ainda em movimento, e pulou. Só que nesse momento o Eduardo ele parou o carro e deu 4 tiros na moça, sendo 2 tiros na cabeça, e esses tiros aconteceram de frente à igreja do Centro de Queimadas, é aquela igreja que a Michelle tinha ido na noite anterior junto com a irmã da Isabela. Então a moça ficou lá desacordada naquele momento e ele se evadiu junto com a Isabela. A Michelle ela logo foi encontrada, até porque a igreja fica bem no centro de Queimadas, então ela rapidamente foi encontrada e naquele momento ela foi levada para o hospital, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu. Já a Isabela, ela foi logo encontrada também, e o carro foi deixado entre Queimadas e Fagundes em uma estrada. Então ela foi encontrada, ela estava com uma meia dentro da boca, provavelmente para que ela não gritasse, não fizesse barulho. Ela já estava sem vida e ela tinha recebido 3 tiros. Na manhã seguinte, logo
logo depois do acontecido, o Eduardo ele foi logo prestar queixa de que a casa dele tinha sido invadida por assaltantes, de que ele não sabia o que tinha acontecido. Então ele fez toda a encenação de que não sabia de nada, de que ele também era uma vítima daquela agressão e daqueles criminosos. Só que naquele momento, a polícia e os familiares, eles acharam muito estranho o comportamento do Eduardo, porque o Eduardo era muito amigo da Michelle e da Isabela, e também das outras pessoas que estavam lá. E ele não estava nem um pouco com remorso, nem triste, nem nada disso. Ele estava bem normal, como se nada tivesse acontecido. Então os próprios familiares e a polícia achou muito estranho o comportamento dele naquele momento. Ainda naquela manhã, a Priscila ela volta para a polícia para dizer que sabia quem era um dos abusadores, logo após a irmã e a Michelle ter sido encontrada. Então ela vai justamente para fazer a denúncia. O velório de Isabela e Michelle comoveu muito as pessoas da cidade de Queimadas, não só os familiares, porque elas eram filhas de pessoas conhecidas na cidade. Então, como era uma cidade muito pequena, uma cidade interior, então meio que todo mundo se conhecia. Então, a Isabela era filha de fulano e a Michelle era filha de ciclano. Então, todo mundo conhecia a Isabela e a Michelle. E eram meninas muito queridas, que estavam lá desde pequenas. Então, foi um velório que comoveu muito tanto os residentes de Queimada quanto os familiares. E praticamente todo mundo foi para o velório das meninas. Durante o velório das meninas, a polícia já sabia que o Eduardo era um dos mandantes do que tinha acontecido. Então, eles estavam lá no velório e a polícia foi pro velório e prendeu eles lá durante o velório da Isabela e da Michelle, porque eles estavam lá prestando condolência às famílias, como se eles não soubessem de nada e como se eles também tivessem sido vítimas de tudo que aconteceu. Então, dentro do próprio velório, eles foram presos. Durante o processo de investigação, a polícia descobriu que o crime aconteceu, na verdade, porque o Eduardo queria presentear o irmão dele no aniversário dele com esses abusos. Então, a ideia era que ele pudesse estuprar as mulheres que ele tinha vontade, porque esse seria o presente. E, na verdade, as moças elas teriam morrido apenas pelo fato da Isabela ter descoberto que era o Eduardo. Então, se elas não tivessem descoberto, nada teria acontecido. Mas, como a Isabela viu que era o Eduardo e ela denunciou ali no momento do ato, então ele teve que matá-la. Inclusive, o Eduardo era ex-cunhado da Isabela, então ele tinha sido casado com uma das irmãs da Isabela. Então ela tinha muita afeição por ele, né? Naquele momento eles eram muito amigos, apesar de ser um ex-cunhado, mas para ele não se importou com isso, ele apenas queria queimar, né, quem tinha descoberto o que ele tinha feito. Além disso, a polícia também descobriu que não só o Eduardo e o Luciano iriam abusar das vítimas, mas todos os homens que estavam envolvidos na festa. Então, era um acordo entre todos eles, apesar de que o presente seria para o Luciano, mas todos iriam abusar de todas as meninas que estavam na festa, menos as esposas do Luciano e do Eduardo, obviamente. Além disso, também foram encontrados sêmen nas outras vítimas, né, as vítimas que ficaram vivas, não só na Michelle e na Isabela, mas as outras também tinham resquícios de sêmen dos participantes dos abusos. No desenvolver das investigações, 7 homens foram então presos e 3 adolescentes foram apreendidos suspeitos de terem cometido o crime. Em outubro de 2012, a sentença da juíza Flávia Batista Rocha decidiu a condenação de 6 homens julgados pelo caso. Os 6 réus foram sentenciados pelos crimes de cárcere privado, formação de quadrilha, estupro, entre eles Luciano dos Santos, um dos organizadores da festa. Luciano foi então condenado a 44 anos de reclusão pelo estupro de 4 mulheres e participação em mais um abuso sexual. Fernando de França Silva Júnior, conhecido como Papadinha, foi condenado a 30 anos de prisão por estuprar uma vítima e colaborar com a violência sexual de outras 4. Jacó Souza foi sentenciado a 30 anos de reclusão por estuprar 2 mulheres e participar do abuso de outras 3 vítimas. Porém, ele foi morto a tiros em 2020, quando estava em liberdade condicional. Luan Barbosa Casimiro foi sentenciado a cumprir 27 anos de reclusão pela violência sexual praticada contra uma vítima e participação no estupro de outras 4. José Jardel Souza Araújo foi condenado a 27 anos e Diego Rego Domingues a 26 anos e 6 meses de reclusão. Ambos participaram de 5 estupros. Diego saiu para semiaberto em 2018. Eduardo dos Santos foi a júri popular e, após 19 horas de julgamento, apontado como mentor da barbárie de Queimadas, Eduardo foi condenado a 108 anos e 2 meses de prisão. Ele foi considerado culpado por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores,
violações e porte ilegal de arma, além de 5 estupros. Por estes crimes, ele foi condenado a 106 anos e 4 meses de reclusão. Além disso, ele recebeu uma pena de 1 ano e 10 meses de detenção pelo crime de lesão corporal a um dos adolescentes envolvidos no crime. Ele foi então encaminhado à Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, em João Pessoa, conhecida como PB1. Já os adolescentes, eles cumpriram medida socioeducativa no Lar do Garoto, no município de Lagoa Seca, no agreste do estado. Porém, no dia 17 de novembro de 2020, entre 19 e 20 horas, o Eduardo ele foge da penitenciária onde ele estava cumprindo pena. O Eduardo ele conseguiu fugir por uma porta lateral que leva ao almoxarifado da penitenciária. De acordo com a polícia, o mandado foi expedido desde o momento em que o Eduardo ele fugiu da prisão e também o nome dele foi solicitado a ser colocado na lista de mais procurados do Interpol. Bom, esse foi o caso de hoje, em especial um caso que me traz muita revolta, porque aconteceu em uma cidade do interior aqui do estado onde eu moro, aqui na Paraíba. Então é um caso muito bizarro, que me traz muita revolta saber que tão perto, né, pessoas que cresceram juntos umas com as outras tiveram coragem de fazer isso, e principalmente o fato do Eduardo estar foragido, né, então ele não está cumprindo o que ele fez, né, para essas vítimas e para essas famílias. Então é muito triste saber que ele conseguiu fugir, mas espero que a polícia consiga recapturá-lo. Já não esquece também de deixar aqui embaixo se você gostou desse caso, se você quer ver algum outro caso aqui no canal. Já deixa o joinha se você ainda não deixou e não esquece de me seguir nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso, te espero no próximo caso.